ok? Provavelmente o retorno no fone. Olha. Tá certo, tá certo. É porque nós estamos, além da Alvorada FM, transmitido também no Facebook e YouTube. E é o primeiro programa que nós estamos lançando hoje aqui na Alvorada FM, o programa Show de Bola Alvorada FM. E vários assuntos serão discutidos a partir de agora. Renato mandando para nós aqui. Eu também quero fazer parte dessa equipe. Tá bom, Renato? Um abraço para você. Acaba de chegar nos nossos estúdios Jair Rezende, grande Jair Rezende. Seja bem-vindo também aqui na Alvorada FM. Programa Show de Bola Alvorada FM. Boa tarde, Jair. Boa tarde, meu querido e estimado Lázaro Feliciano da Silva. Obrigado pelo estimado e querido. Nossa, Reinaldo Nunes, só fera. Dr. Nilson Freire. Rapaz, equipe maravilhosa. Está de parabéns aí a Rádio Alvorada. É uma grande equipe esportiva. E nós vamos dar a nossa colaboração na medida do possível, né? Colaborar com a equipe também. É um prazer integrar a esta maravilhosa equipe de esportes que está iniciando hoje esse programa esportivo na Rádio Alvorada. Exatamente. Abraçar a população de Araporã, da região toda, todos os desportistas, né? O Marcão. Marcão. Tá aí à frente. Hã? É o Osmar Galé, grande lateral direito Osmar Galé. Lembra dele? Secretário de Esporte de Araporã. Que isso? É? Eu já vestiu a gloriosa camisa do nosso tricolor, né? Osmar. Um abração para Osmar. Um abraço a eles, um abraço a todos os nossos ouvintes maravilhosos, né? Nós tivemos o prazer de fazer um programa aqui na emissora durante alguns meses, né? E estamos retornando aí com muita alegria, com muito prazer mesmo, para participar com vocês deste grande programa esportivo aqui da Alvorada. E com certeza vai dar um apoio muito grande, né, no esporte amador aqui de Araporã e de toda a nossa região, né, Lazinho? Aproveitando uma deixa, eu quero solicitar dos empresários, comerciantes aqui de Araporã, né? Você que tem sua empresa, venha para cá, anuncie aqui conosco também no programa esportivo. Você que é apaixonado pelo esporte, né? Nós teremos aqui os nossos intervalos e, é claro, contando com a sua empresa. Com cotas limitadas, né? Então, olha, e quem chega primeiro sempre bebe água limpa, né? Nós temos um comércio forte, não só aqui em Araporã, mas em Itumbiara também. Anuncia aqui conosco, né? E venham todos para cá anunciar as empresas, né? Para que quem não anuncia não aparece, né? Então, cresça e apareça. Alvorada FM, o programa Show de Bola, à disposição. Até porque a Rádio Alvorada, Lazinha, apesar de Itumbiara ter várias emissoras de rádio, é uma rádio muito ouvida aí na cidade de Itumbiara, né? Tem um som limpinho, nítido, cristalino, né? Uma programação muito versátil que agrada a todas as idades, e agora mais o esporte que estava faltando. Exatamente. Então está chegando a hora certa, né? Vamos pleitear aí junto aos empresários de Araporã e da própria cidade de Itumbiara também. Quero anunciar aqui, já que a rádio tem uma boa audiência, seu programa é muito ouvido lá na cidade de Itumbiara. Obrigado. Você passa os radinhos ligados, né? Aqui na Alvorada FM, curtindo a programação aqui desta emissora, aqui do Pontal do Triângulo. Pelo andar da carruagem, podemos mudar de estúdio, viu, Rei? Porque nós estamos aqui, Jair Rezende, Nilson Freire, Reinaldo Nunes, depois Carlos Henrique também, o Ailton Costa, então é muita gente, né? Para trabalhar aqui. Vamos mudar de estúdio, viu? Um estúdio maior. Ampliar o estúdio aqui. Para caber todo mundo, né? Exatamente. Mas no coração do povo, com certeza. todo mundo. Reinaldo Nunes, de volta aqui no nosso programa. Em relação ao jogo transmitido ontem, você e o Nilson Freire, pelo YouTube e também pelo Facebook. No Diário de Itumbiara, na página Diário de Itumbiara. Na página Diário de Itumbiara, com a escalação das equipes que enfrentaram ontem. Exatamente, o Centralina enfrentou o Triângulo de Monte Alegre no estádio Virgílio Antônio da Silva, vitória do Triângulo por 1-0, único gol do Lion, aos 18 minutos do primeiro tempo. O Centralina perdeu com Juninho, depois Johnny, Biró, Vitor, Jardel, depois Biguai, Pedro, depois Maxim, Maranhão, depois Vitor Hugo, Gabriel Lacraia e Juvenal, Pacheco, depois Joãozinho, Flavinho, depois Gabriel Melo e Neno. O Triângulo venceu de João Vitor, Matheus, Leonardo, Neto, Atirson e Kellyton, depois Lucas Mendes, Agni, depois Gustavo, Juninho e Laio, depois Serginho, André, Guilherme, depois Leonardo Bittencourt e Márcio Júnior, depois Cauã. O jogo teve a arbitragem do Gilson Rodrigues, assistentes José Carlos e Adeildo Genuíno. Quarta árbitra, a Lucidalva Moura.
quarteto de arbitragem da Liga Uberlandense de Futebol. E eu passei um aperto ontem lá. Quando chegou a equipe de arbitragem, apareceu a Lucidalva Moura. Lucidalva. Num jogo do Araporã, lá em Canápolis, que nós transmitimos, eu havia prometido uma rosa do deserto. Ah, tá. Para Que é uma a flor. quarta árbitra. Só que eu nunca entreguei essa rosa do deserto, que eu também não a vi mais, né? Aham. E quando a luz da rosa, eu achei. Ele é produtor. Eu sou de produtor. rosas. Quando a Lucidalva chegou, eu falei, será que é ela que eu prometi? Ainda bem que não era, né? 1-0 então, triângulo ontem lá em Centralina. Muito bem. Nilson Freire, esses jogos até é a segunda rodada, é muito cedo para a gente falar isso. Mas a gente percebe que é uma competição equilibrada ou alguém já está destacando aí? Você como comentarista e acompanhando todos os jogos. O Jair, Reinaldo, Lázaro, Feliciano. Olha, os últimos campeonatos deu Araguari, né? Ganhou 2015, 2023, 2024. 2015 com o Fluminense, 2023, 2024 com o Araguari Tênis Clube. Então, é um time que domina. Mas, por enquanto, não começou muito forte, não, porque empatou os dois jogos, né? O Araguari empatou os dois, está aí em quinto lugar com 3 pontos. É muito equilibrado, viu? Os times todos são bons, né? Pra você ter uma ideia. Vamos lá, chave A. Ok. O primeiro é a Campina Verde, que ganhou do Araporã ontem por 3-0, lidera aí com 4 pontos. Segundo lugar é o Ituiutaba, forte. É o time do Jair aqui, né? Também 4 pontos. Depois vem em terceiro Santa Vitória com 3 e Araporã também com 3, fecha o G4. Então, bem equilibrado, né? O Araporã ganhou aqui do Iraí e perdeu lá para o Campina Verde. Em quinto vem, aí o Araguari tem 3 pontos e o Cachoeira Dourada tem 2 pontos só. Essa é a classificação aí. E o último é o Iraí, que só ganhou 1 ponto, só um empate, né? Empatou nessa última rodada. O grupo B é Pratense, é um grande time, tem uns craques. Disputou aqui a Copa Araporã, a gente viu. São times, apesar de amador, ô Lázaro, são tão fortes que poderia disputar em terceira, segunda divisão, né? Mas o pessoal prefere o amador mesmo, que não precisa treinar a semana inteira e ainda ganha um dinheirinho no final de semana, muito melhor. Pratense, então, lidera o grupo B com 4 pontos, seguido aí pelo Tupaciguara com 3, que venceu o Centralina na primeira rodada, né? Depois vem também o Uberlândia, está disputando. Ontem foi lá em Canápolis, ganhou de 2-0. É um tipo um sub-20, né? Porque o Uberlândia mesmo está na Série D do Brasileiro. Perdeu lá para o Monte Azul. Tem ainda o Tupaciguara, que tem 3 pontos. O Ipiaçu também tem 3 pontos. O Monte Alegre, 3. 5 times aí embolados, para você ver como é que está equilibrado. Só o Canápolis, um pouco fora aí, né? O sexto, só tem 1 ponto e o Centralina ainda não pontuou. E foi o jogo que nós acompanhamos ontem, a derrota por 1-0 para o Triângulo de Monte Alegre. E olha que o Centralina já montou grandes equipes no passado, né? Com grandes jogadores Centralina. Exatamente. E o Uberlândia tinha tudo para ter uma equipe mais forte, inclusive, né? Por se tratar de uma cidade maior, com economia maravilhosa, né? Tratada, inclusive, como a capital do Triângulo Mineiro. Mas o Uberlândia, o próprio profissional também não chega às grandes competições. Mas está mudando, viu, Lazinho? Está mudando Eu com a ausência do Itubiara, os finais de semana, sobra um tempinho, eu vou lá torcer para o Uberlândia. E tá fechando com a SAF, tá comprando 90% aí. Já tá pagando as despesas, viu? Já pagou 1 milhão de folhas, zerou. Já ontem mandou 4 ônibus lá para Monte Azul. Tá assumindo, e é o mesmo pessoal que levou o Atlético para a Série B do Brasileiro. Então, quem fala, bala na agulha, né? É verdade. Tá nascendo um novo tempo aí para o Uberlândia, eu acredito. Já praticamente aprovado, Conselho Deliberativo. A SAF já está trabalhando. Então vai mudar. Vem boas notícias do Triângulo aí, nós vamos ter o Verdão grande, viu, Lazinho? É o que nós desejamos, é o que nós queremos, tal qual o Itumbiara Esporte Clube também, né? O jogo de ontem, Nilson. Olha, um balanço para nós aí do jogo
Como você disse, né, o Lázaro, a gente conhece, eu joguei junto com o Zap, né? Era um ponto esquerda rápido e eu jogava de centroavante no outro extremo. Nós jogamos junto, fomos campeões em Tubiara do futebol amador. A gente buscava ele. Tempo que tinha o Sartana aqui em Araporã. Só craque de bola, viu, Lazinho? Exatamente. Ficava muito fácil. O Zap ia da linha de fundo, cruzava e eu só empurrava para as redes. E o Centralina falta isso hoje, viu, o Lázaro? Teve muita dificuldade no primeiro tempo. O ataque ali formado são bons jogadores, né? O Nena corre muito, joga de extremo, e o Pacheco também, muita velocidade. Mas só que essa bola não chegou para os dois, viu? O Pacheco, a bola não chegava, o Nena tentava, mas muito bem marcado, o time muito organizado na parte defensiva do Triângulo de Monte Alegre, então os dois não jogaram. O Juvenal, que é o camisa 10, seria o responsável por essa criação, né? Então, ele não fez essa criação, deu espaço, aí sobrou o camisa 10, o Lion, da equipe do Triângulo. Ele desequilibrou o jogo, né? Com liberdade para jogar, espaço para jogar, porque o meio-campo é habilidoso. Fez um gol e poderia ter feito mais, ele foi o fator aí de desequilíbrio nessa vitória de 1-0. O Centralino jogou muito mal no primeiro tempo, porque não conseguia criar e não conseguia marcar, né? Então levou um sufoco, levou de 1-0 e foi para ele foi bom, porque poderia ter levado 2-3. Segundo tempo aí, organizou a parte defensiva, o meio-campo, colocou uns meninos novos, né? O Vitor Hugo, trocou ali, mas não resolveu o problema de criação. Até que chegou, o Nena teve uma grande chance de empatar, mas acabou não chegando. Só organizou a parte meio-campo e defensivo, Centralina, mas não conseguiu. Tanto é que os dois resultados, perdeu para o Ciguara por 2-0 e perdeu para o Triângulo por 1-0. É o problema do Centralina. O meio-campo ali para frente não consegue funcionar e por isso ainda não pontuou. O Triângulo, né, chegou aí aos seus primeiros 3 pontos, porque tinha perdido o primeiro jogo para o Ipiaçu, né? Aí teve a sua primeira vitória, chegou a 3 pontos também. É um time bem organizado, parte defensiva, meio-campo, Lion foi o craque do jogo e um ataque. O Márcio Júnior participa bem, o Guilherme, que entrou na ponta esquerda, jogou muito, explorou bem. O espaço ficou vazio, né? Hoje, se deixar espaço, aquele que sabe jogar, e o Lion é um craque, e o Guilherme é o jogador de velocidade. O Márcio Júnior, que é o centroavante, que ficou um pouco devendo, mas o Lion jogou por todos eles, né? E é um time, hoje a gente vê, né, o profissional, e às vezes a gente fica querendo exigir também do amador, que nem treina, não tem tempo de reunir, mas tem que ser mais organizado, né? Ali, meio campo, defesa, ataque, não pode dar espaço, tem que estar mais aproximado, e o Centralina ficou devendo nesse sentido. Os atacantes não voltam para ajudar, para fechar no meio campo, por isso levou muito sufoco. Se bem também que a competição está começando agora, né? Já é a segunda rodada. Né? Mas só que ela é muito rápido, né? Né? Aí, por exemplo, no grupo B tem 7 times, são só 6 jogos. Já foram 2 rodadas, né? Então, se não dá muito tempo aí de consertar. Só faltam. No grupo B, por exemplo, só faltam 4 jogos. Então, agora poderia contratar atacante ou um meia, né? Porque os atacantes até que são bons. O Nena é rápido, né? Pelos lados. O Pacheco é um bom jogador. Eles perderam em relação ao ano passado o artilheiro Guinei, né? Eu não vi lá, né, Reinaldo? Que era o cara que desequilibrava. Então ele tem que melhorar essa parte. Se conseguir melhorar, tem chance aí de chegar no G4, né? Classificam 4. Ô, Nilson, só lembrando aqui, Reinaldo, falando de Centralina, o Nilson conhece e sabe. Centralina teve um jogador que ele teve pertinho de chegar à seleção brasileira de futsal, Fabinho. Tá. Ele foi para o Uberlândia, mas infelizmente tinha tendência de engordar, desequilibrava. Não tinha um jogo de salão que ele fazia menos de 5, 6 gols. Estava muito forte, o Nilson conhece, sabe? Exatamente, bom demais. Aí, lá em Uberlândia, eles foram olhar ele, os olheiros da seleção brasileira, estavam para ser convocado. Então, o Centralina teve esse jogador, né, Nilson? Infelizmente, ele acabou ficando muito fora do peso e aí ele desistiu. Né, já era casado, já tinha família, e ele acabou não chegando, mas era um baita jogador. De salão, um dos melhores que eu já vi jogar até hoje. Centralina como aqui a região, sempre um celeiro, né? É uma competição de tiro curto, né? Os times, então, aqueles que ainda estão correndo aí, o mais rápido possível, se organizarem, né? Porque a Copa em si é uma Copa, né, de nome e renome do futebol amador, que é a ANVAP, né? Agora, e a participação do público, o que você acha? Até agora, que você pode fazer essa análise aí em relação
O torcedor tem comparecido aos estádios? Tem comparecido. É interessante nesse aspecto que a Copa Anvap ela ficou paralisada entre 2016 e 2022. Agora voltou, né? Aí os prefeitos que gostam de futebol, aí você pega o Xinguinho aqui, que é jogador de futebol. Osmar, jogador de futebol. Que é secretário de esporte. E o pessoal, futebol é no mundo, né? É uma paixão no mundo. E aos poucos também o torcedor vai acostumando e vai voltando para os estádios. Sim, são bons times. Centralina, ontem a reclamação era o horário do jogo, 3 da tarde. É outra questão. Aí, mas só que não tinha outro jeito, porque se começa mais tarde também não tem iluminação o Virgílio Antônio da Silva, né, Nilson? E concorreu também com o Campeonato Brasileiro. E também que é a Liga Uberlândia de Futebol que organiza, então tem vários campeonatos. Ela já tem os campeonatos lá de Uberlândia, né? São primeira e segunda divisão, muitos times, e ela que organiza essa competição, tem que mandar os árbitros, tudo, quarto árbitro, bem organizado e com muita torcida. É justamente esse ponto aí, arbitragem, o que dá para falar até agora? Eu vou acrescentar uma outra questão, além da arbitragem, o diferencial. Você chega aqui em Araporã, um jogo de futebol amador, você tem ambulância com médico, enfermeiro, você tem segurança. Um campo de primeira qualidade. Então, é diferenciado. Eu volto antes de entrar na arbitragem da Liga Uberlandense, a Copa Araporã, que trouxe árbitros da Federação Goiana de Futebol. Então, é bem diferente. Agora, são os árbitros da Liga Uberlandense de Futebol. Ontem, até que o árbitro, né, o Gilson Rodrigues, foi bem, né? O Reinaldo comentava, ele praticamente não apareceu no primeiro tempo. Mas no segundo tempo ele acabou perdendo o pulso, deixou os jogadores. E é uma falha que eu acompanho o futebol do Amador de Tumbiara, fui ver alguns jogos, fica devendo muito nesse sentido. O pessoal é muito esforçado, mas é diferente. Um árbitro bem treinado, se for ver lá para chegar a árbitro da Federação, tem que estar fininho, tem que dar 30 piques de 100 metros. E se a gente for... Os meninos que trabalham é amador mesmo em Tumbiara, né? Então não tem essa condição. Mas Liga Uberlandense de Futebol e a Copa Araporã aqui é um diferencial a arbitragem, viu, Lácio? Maravilha. Ô, Nilson, tá ouvindo aí no YouTube, viu? Desprezou 104,9, tá no YouTube, seu cinegrafista. Não entendi, não. Seu cinegrafista do Diário de Itumbiara. O que trabalhou ontem. A empresa, né? A empresa é rica, graças a Deus. Cresceu o Diário agora. Você tem como narrador o Reinaldo Nunes. Tem um cinegrafista titular na região de Goiás, o Douglas Pimenta, que é aqui da região. Então. E agora em Minas Gerais aqui está revelando o Fernando Rezende, que estreou ontem. Então, uma super. Também a equipe que está chegando. Você chega já com via satélite, computador, cinegrafista. O pessoal fica até espantado. Está ficando de primeiro mundo também, viu, Lázaro? Que coisa linda. Aliás, o Diário de Itumbiara, Lázaro, Jair, já estreamos o Starlink. Starlink. Internet via satélite. Maravilha, hein? Câmera de primeira qualidade, o que é de ponta, computador, o que mais, Nilson? Tem um monte de trem. E brevemente, nós estaremos lá no Quem gosta, como o Nilson, investe. Primeiro que ele pode investir, né? Segundo que gosta, ele tem amor no que ele faz. O retorno vai vir com certeza, né? Por isso o nós investimento é alto. O Nilson acreditando mais do que nunca, né? Realmente nesse potencial da equipe, né? Na comunicação. A modernidade, né? Para quem não tecnologia. sabe, a ANVAP é a Associação Vale do Paranaíba, né? Exatamente. ANVAP. Exatamente. Essa Copa nós acompanhamos há muito tempo, muitos anos, quando o nosso querido Aldari Fraga era prefeito de Centralina. Exato. Né? A nossa equipe, naquela época, você estava conosco, a difusora, a nossa co-irmã Rádio Paranaíba, acompanhava esses jogos, nós transmitimos todos esses jogos aí. Já é uma história longa, né? Esse campeonato é muito bem organizado pela Liga de Uberlândia e os clubes gostam, né? Ficou aí, como o Nilson falou, mais 8 anos praticamente, né? Fora do cenário, e agora voltou com a corda toda da ANVAP, todo time quer participar, porque dá uma visibilidade muito grande para as equipes do futebol amador, né, Lazinho? E a partir de agora, então, com a cobertura total da Alvorada FM, né? A Alvorada FM com a cobertura e também a página Diário de Itumbiara no Facebook e também no YouTube. Nós estamos no intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, eu não sei se vocês querem falar mais da Copa ANVAP
ou se a gente fala de Campeonato Brasileiro. Eu acho que você vai ficar à vontade aí para falar do Campeonato Brasileiro. Pode pedir do Nilson, do Jair. Quer dar uma cantada no Nilson para fazer um comentário diário, não? Não, vamos fazer o seguinte, nós vamos... Não, você não vai dar uma cantada nele pra fazer um comentário diário aqui no show de bola Alvorada, não? Não, sim, claro. Dá no ao vivo aí pra ele responder ao vivo, que aí não tem jeito de sair fora. Claro que sim. Mas antes, Lázaro, pode aqui um agradecimento. Eu, quando iniciei a carreira no futebol, era uma transmissão, era uma Coca-Cola do Douglas Pimenta e o Charles Durão, que tá ligado com a gente, trazia meia dúzia de milho e foi crescendo. Hoje... até o cachê já melhorou, mas maravilha. São o pessoal que acompanha a gente. E brevemente né? um podcast também, né? Um podcast? A agenda está muito complicada. Então já me descartou, viu? Mas o esporte, sim. Outra programação que a gente tem que ver, porque você já viu aposentado com a agenda cheia? Maravilha. Vamos pro intervalo? Vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Alvorada FM 104,9. Programa Alvorada Show de Bola. Alvorada FM, apoio cultural. Passo Calçados, a loja fácil de comprar. Tudo que você procura, você sempre encontra lá. E Passo Calçados, a loja fácil de comprar. Passa lá. Torneadora Rotil. Serviços de torno, solda, alinhamento e balanceamento de cardan. Torneadora Rotil. Serviços em qualquer tipo de pistão hidráulico. Torneadora Rotil. Serviços rápidos e com garantia. Rua Guarani, número 191. Telefones 3430-4040 ou 98134-4510. Oi, você mesmo. Você sabia que instalar o seu ar-condicionado com autorizado de fábrica você pode ter garantia de até 10 anos do aparelho? E a Politécnica é autorizada de fábrica das melhores marcas de ar-condicionado do mercado: Media Carrier, Samsung, Green, LG, Elgin e Fujitsu. Especializado em montagem e manutenção de ar-condicionado residenciais e comerciais. Politécnica, Rua Rui de Almeida, Centro, Itumbiara. WhatsApp 981690404. Politécnica, o melhor tempo sempre. Agora em Araporã, temos uma casa de rações e tudo no ramo de veterinária. Estamos falando da Rações Araporã. Rações para cães, gatos, bovinos, suínos, aves, milho triturado, sal branco e sal mineral. Uma loja completa. Essa foi feita para te atender com qualidade. Rações Araporã, Rua João Ferreira da Costa, número 101, no bairro Reserva do Lago. Faça suas compras pelo WhatsApp 34 99648 1452. Rações Araporã, uma loja completa para atender o seu animal. Baterias Itumbiara, com mais de 50 anos de tradição. Baterias direto da fábrica com pagamento facilitado em até 3 vezes no cartão de crédito. Baterias Moura, Eliar, Acedelco, Maxion e Herbis, com a melhor garantia do mercado. Baterias Itumbiara, vai até você para a montagem de sua bateria. Ligou, chegou. 3431-3137 ou 3404-8588. Baterias Itumbiara, mais de meio século de bom atendimento. Rua Boa Vista, número 76. Direção, Alaor Cassiano Amaral. Quem trabalha com a beleza tem uma aliada no dia a dia. Tudo o que precisa encontra em Enilza Perfumaria. Enilza Perfumaria, beleza e cuidados em um só lugar, com 4 lojas para melhor te atender. Loja principal na Benjamin Constant Centro. Na Enilza Perfumaria oferecemos uma ampla variedade de produtos para realçar a sua beleza e bem-estar. Aqui você encontra perfumes nacionais e importados, maquiagens de alta qualidade, cuidados com a pele e cabelos, esmaltes e acessórios de beleza, produtos de higiene e autocuidado, tudo para o seu salão. Somos apaixonados por proporcionar a melhor experiência para os nossos clientes, trazendo novidades, tendências e as melhores marcas do mercado. Venha nos visitar e descubra um mundo de beleza feito pra você. Para mais informações, entre em contato 64 996 64 5014 e 64 3431 3450. Enilza Perfumaria, a loja do cabeleireiro.
Alô você que gosta de produtos fresquinhos e de qualidade. Venha fazer uma visita ao Sacolão e Mini Mercado do Verdura. Aqui você encontra uma grande variedade de frutas, verduras, legumes e bebidas para deixar suas refeições mais saborosas. Produtos sempre frescos e ótima qualidade. Entregamos em toda Araporã. Manda uma mensagem no WhatsApp no número 34 99673 7226 e faz o seu pedido. Sacolão e Mini Mercado do Verdura. Barato todo dia. Você ouve, você gosta. Alvorada FM. 12:50. Esta é a 104. Lázaro Feliciano, Nilson Freire, Reinaldo Nunes. Faltando agora 9 minutos para as 13 horas, Alvorada FM, Diário de Itumbiara, programa Show de Bola Alvorada, o primeiro programa nesta segunda-feira, estreando mês novo, semana nova, dia 2 de junho de 2025. Vamos falar agora de Campeonato Brasileiro, viu? Campeonato Brasileiro, os jogos realizados no final de semana pela 11ª rodada. No sábado, o Bahia venceu o São Paulo em casa por 2-1. O Vasco da Gama perdeu em casa para o Bragantino 2-0. O Mirassol, que é a surpresa, pelo menos particularmente eu acredito, do Campeonato Brasileiro deste ano, o Mirassol venceu o Sport Recife por 1-0. Foram os jogos de ontem, aliás, de sábado. O Juventude perdeu em casa para o Grêmio 2-0. O glorioso Botafogo venceu o Santos com Neymar, que foi expulso, meteu a mão na bola. Botafogo 1-0 no Santos, jogo na Vila. E o Flamengo, Mengão, 5-0 no Fortaleza. Aliás, a situação do Fortaleza, principalmente do técnico, não é boa não, hein? O Ceará perdeu em casa para o Atlético Mineiro por 1-0. Corinthians e Vitória empataram em 0-0. Cruzeiro, um jogaço de bola, Cruzeiro e Palmeiras. Cruzeiro em casa venceu o Palmeiras por 2-1. E o Internacional perdeu em casa para o Fluminense por 2-0. Foi a rodada dos jogos do final de semana do Campeonato Brasileiro, meu caro rei. 12-19. 12-19? É. Você tá quase 1 da tarde. 12h40. 12h42 que eu queria falar. Perdão, ouvinte, muito obrigado, viu? É o primeiro programa, isso acontece, né? E ao vivo. Se fosse gravado, a gente recapitulava. Sem programação nenhuma, né? Só na boa vontade. Muito obrigado aí pela a deixa. Jair Rezende. E bolou muito o campeonato, né? O meu caro Lázaro Feliciano. Aí, o Palmeiras agora tá ali em terceiro, né? Segundo, me parece que é o Bragantino. Deixa eu ver a classificação. Se não tiver enganado, o Cruzeiro. Flamengo, Cruzeiro, Bragantino, depois Palmeiras, né? Palmeiras. Exatamente. Palmeiras em quarto, Fluminense em quinto. Eu acho que não foi surpresa, porque o Palmeiras já havia perdido em casa, né? Um jogo. E agora perdeu novamente para o Cruzeiro. Né? Então o time deu uma queda. De repente teve uma quedazinha nessas duas últimas Deixa eu confirmar então a classificação. Em primeiro, Flamengo 24, em segundo, Cruzeiro 23, em terceiro, Bragantino também 23, em quarto, Palmeiras 22, em quinto, Fluminense 20, em sexto, Bahia 18, em sétimo, Mirassol, que para mim é uma surpresa, em oitavo, Atlético Mineiro 17, em nono, o Botafogo com 15, ao lado do Ceará, também o Corinthians com 15 e o Grêmio. Então, ambos estão com 15 pontos. Repito e confirmo, Botafogo, Ceará, Corinthians, Grêmio, com 15 pontos ganhos. Em 14º, Internacional com 11. Em 15º, Vasco da Gama com 10, ao lado do Esporte Clube Vitória. E também o Fortaleza. Aí o Santos, que aí já entra na zona de rebaixamento, né? Fortaleza com 10, Santos com 8, Juventude com 8 e o Esporte com 3 pontos até agora. Exatamente. O Cruzeiro cresceu na competição, né? Nos últimos jogos, conseguindo bons resultados, está encostado ali. Vai ser um campeonato bem disputado. Eu acho que fica aí, né? Esse título entre Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, né? Eu acho que não sai muito isso aí, não.
são os clubes que estão na ponta aí, né, Nilson? Pelo menos até aqui, os que mais têm se destacado. E a semelhança é o dinheiro disponível, né? O faturamento do Flamengo, mais de 1 bilhão. Cruzeiro agora com o BH no supermercado, tá acertando. E o Bragantino, que é uma multinacional, né? A Red Bull, Palmeiras, Crefisa. Então, é o dinheiro. Onde tem dinheiro, tem bons jogadores, tem bons times, né? O Mirassol realmente é a surpresa do campeonato, né? Um time muito certinho. Apesar da folha de pagamento não ser tão alta, eu estava vendo lá, eles mostrando lá, 2 jogadores do Palmeiras pagam a folha de pagamento todinha do Mirassol. Então, pelo investimento que foi feito, o time realmente está surpreendendo. Fazendo E, aliás, é o próximo adversário do Botafogo pelo brasileiro, né? É adversário difícil, é osso. Só que o Botafogo joga em casa. Isso manda. Não, sem dúvida. O mando de campo é muito importante. O Botafogo... Tem 2 jogos agora o Botafogo. Contra o Ceará na quarta-feira, né? Um jogo atrasado. Botafogo e Ceará no Engenhão. E pela 10ª... esse jogo ainda pela 10ª rodada. O Botafogo tem um jogo a menos. Tem um jogo a menos. Então, pela 10ª rodada, o Botafogo e Ceará na quarta-feira, às 20 da noite. Ou às 20 horas, como queiram, né? E pela 10ª rodada, aliás, pela 12ª rodada, aí vem os jogos. Para vocês analisarem também. Botafogo e Mirassol, que o jogo havia sido adiado. O Sport recebe o Flamengo. O Sport é a situação que está. E o Flamengo embalado. Depois, o Fluminense enfrenta o Ceará. Lembrando que desse final de semana não teremos rodada, né? Data FIFA. É verdade. Agora é a data semana. FIFA. A data FIFA, né? Data FIFA. Agora é a estreia do treinador da CBF. Vou rapidinho aqui para me falar sobre o treinador então. Palmeiras e Juventude, Bragantino e Bahia, Sport e Cruzeiro, Fortaleza e Santos, o Grêmio e Corinthians, Atlético Mineiro e Internacional, um grande jogo, São Paulo e Vasco da Gama, outro grande jogo. Ok, essa é a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, que no outro, que agora... Exatamente. Os 4, porque... Fluminense, Flamengo... jogos adiados, né? Tá aqui. Exatamente. Agora, Ancelotti, Carlo Ancelotti, Nilson Freire e Jair Rezende. Eu acho que a realização de um grande sonho, né? Já começou aí no presidente que foi realmente impeachmentado, desvio de dinheiro, corrupção, mas já era um sonho antigo, ele já havia tido essa conversa com o Ancelotti, todo mundo achava que seria muito difícil, salário muito alto, então, mas acabou vindo, né? E nessa transição, nessa troca de presidente da CBF, de diretoria, eles acabaram entrando num acordo com o Ancelotti, que é o treinador mais premiado do mundo, o cara que mais ganhou o campeonato. Então, acho que acabou se concretizando o grande sonho, trazendo o italiano aí para ser o novo treinador da seleção brasileira, né, Nilson? Eu acompanho aqui o relator Jair Rezende, é a grande contratação do futebol mundial, né? Vai ganhar. Vai você ver as exigências do homem também? Carro blindado, Agora... mansão das mais bonitas lá do Rio de Janeiro, 6 milhões de salário só para ele, mais 3 milhões para os outros integrantes da comissão técnica, segurança absoluta 24 horas por dia para ele e para a família dele. Quer dizer, é muita coisa. O cara realmente tem muito nome, é famoso, é um cara muito premiado, né? O treinador mais campeão do mundo. Então, realmente, a CBF teve que cumprir todas essas exigências dele, porque pelo nome que ele tem, né? E ele, com certeza, as portas estão abertas em vários clubes, em várias seleções do mundo para ele. E ele resolveu realmente esse desafio, aceitar esse desafio de comandar a seleção brasileira. Estreia agora o Ancelotti no próximo jogo da seleção fora de casa do Equador, né? Equador. E nesse fator aí eu acho que perderam a noção do dinheiro. Com todo respeito. Não, mas não é só no Brasil, não, no mundo inteiro. Se você levar em consideração ao salário dos jogadores, ele ainda está com preço, como se diz outro, longe ainda, né? É a marca. A CBF fatura muito alto, são bilhões. E se o time vai mal, cai também o valor de arrecadação. Eu acho que o tanto dinheiro deveria ser aplicado em outros setores. Hoje você tem as bets investindo bilhões no futebol. Exatamente, além dos árabes, né, que resolveram investir também. Então, você tem uma ideia, Lazinho, o futebol é a terceira economia do mundo hoje. Depois da indústria e do petróleo, é o futebol. Era muito dinheiro. Imagina bem quantos bilhões movimenta o futebol no mundo inteiro. Então é o seguinte, eu acho que a seleção fez certo. Já tem gasto muito dinheiro com esse treinador que não der conta. Quer dizer, não é que os treinadores brasileiros não servem para treinar a seleção, é que eles não atualizam muito, né? Eles estão assim, meio que parados no tempo, né? E é preciso ter uma reciclagem urgente desses treinadores.
Agora, os caras vêm de fora, os caras são estudiosos, os caras estão atualizados. Na minha concepção é o seguinte, moderno. o bom treinador, o grande treinador tem que ter uma grande equipe também. Se não Sem tiver dúvida. um plantel, Não, uma sozinho equipe, um ninguém time faz nas nada. mãos, Tudo é equipe. Né? tomara que o Brasil encontre esse time, né? Eu acho que depender de experiência, né, de inteligência, de visão de futebol, de vivência, não tem nem que discutir, né? Ele é um baita treinador. Se não der certo, aí pode ter certeza que o problema da seleção não é treinador, não. Porque esse é a gota d'água, é a única e última experiência do Brasil. Tá Se o certo. Ancelotti não der conta, meu filho, aí você pode desistir. Nilson Freire, pra gente fechar. Só agradecer, já são exatamente 13 horas, né? Obrigado aí ao Lázaro, né? Comandar essa primeira edição, o Jair e o Reinaldo, e agora vamos organizar o time aqui também, né? Exatamente. O nosso treinador vai organizar a equipe para também ir bem nessa nova programação esportiva da Alvorada. Um abraço. Um abraço. Obrigado. Só Jair, dizer, Lazinho, tudo de bom. que infelizmente os afazeres da gente são muitos, você sabe disso, né? Uma correria danada, mas no dia que eu estiver de folga, no domingo, ou mesmo num sábado, após o almoço, precisando de mim, né? Estou lá, nós estamos à disposição para colaborar aí com o Reinaldo, com o Nilson Freire, com você, com o nosso querido Ailton Costa, meu cunhado Ailton Costa. É verdade, é boa família. Aí eu falei é pro um Nilson que menino ele era de meu boa cunhado, família. Nilson falou assim, mas você tá bem de cunhado, hein? Pois é, mas é meu cunhado. Manda pra ele um abraço a ele aí, deve estar ouvindo aí. Hoje, por motivo de força maior, não deu pra ele vir, Exatamente. né? Mas ele vai estar aqui acompanhando todos os dias. Carlos Ele Henrique. É um dos coordenadores da nossa equipe aí, o Carlos Henrique. Um abraço pra ele, grande amigo de longas datas também. Grande amigo. Pois é. Eles não vieram pra pegar no chifre do boi, né? Isso acontece nas boas famílias, nas grandes famílias. Não, mas eles tiveram boa ideia. É, claro. Eles estão bem estruturados e logicamente... Estão parados. Bem amparados, né? Então. Estão com a retaguarda muito boa. Ótimos de piloto, né? Grande abraço, Lazinho, um abraço a todos os nossos ouvintes da Alvorada, a todos os Valeu. desportistas. E aí estaremos sempre participando aí desse programa, que realmente foi muito legal essa abertura. Está de parabéns, Lazinho. Lazinho realmente é pau para toda obra, né? O Reinaldo não falou obra para todo pau, mas não é pau para toda obra, Reinaldo. A primeira opção. A primeira opção, viu? Um abraço aí, grandes profissionais do futebol, do esporte de um modo geral. Reinaldo Nunes, um abraço para você, Nilson Freire, Jair Rezende, Carlos Henrique, Ailton Costa, a equipe Alvorada FM e, claro, através também do Diário de Itumbiara no Face e no YouTube. Todas as tardes, né? Do meio-dia às 13 horas, aqui na Alvorada FM. Um abraço, turma. Boa tarde a todos. Uma ótima segunda-feira e fiquem na paz.